Viva, senhor teleouvinte desta sua emissora de eleição. Telebuba no ar. Expectante quanto ao dia de hoje, o caro teleouvinte perguntar-se-á porquê, pois diz que hoje é a emissão inaugural da Telescola. Hashtag eu estudo em casa. No entanto, o drama, o horror, o penico voador, não há telescola para níveis avançados. Temos pena. Ou melhor, não temos. Não temos porque o teleouvinte, admirador desta telebumba, admirador também de conteúdos histórico-culturais, continuará a beneficiar, a usufruir, a ter acesso ao seu próprio canal. Hashtag eu aprendi com a Bumba. Sem fidelidade, sem contas para pagar, sem limites de adesão e, sobretudo, sem anúncios. Telebumba ao serviço do bem comum, para novos e para velhos, para especialistas ou meramente curiosos. E agora, caro teleouvinte, com um upgrade. Que upgrade é esse? É com imensa emoção que anunciamos aos nossos teleouvintes, admiradores da Telebumba, que o canal do youtuber concedeu autorização para a Telebumba poder publicar vídeos com mais de 15 minutos. Vai ser dia de noite, ao pequeno almoço, ao lanche e à ceia. É quando o teleouvinte quiser, quando o teleouvinte estiver disponível, quando estiver virado para aí. Telebumba no ar. Hoje iniciaremos um tema sério, muito sério, são todos esses, mas este muito sério, que tem a ver com o fim do sistema internacional da Guerra Fria e a persistência da dicotomia Norte-Sul. Pois bem, caro teleouvinte, vamos trabalhar para deitar abaixo o Muro de Berlim. O colapso do Bloco Soviético pôs fim à Guerra Fria e obrigou à reorganização do mapa político da Europa. Com o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos assumiram a hegemonia económica, militar, científica e tecnológica, que lhes permite desempenhar um importante papel político no mundo atual. A Europa assumiu um novo papel internacional com a consolidação da Comunidade Europeia e o alargamento a novos países da Europa do Sul e de Leste, que alcançaram a democracia e adotaram a economia de mercado. Questões político-económicas e os diferentes níveis de desenvolvimento criaram dificuldades no aprofundamento político da União Europeia. A região da Ásia-Pacífico, a partir dos anos 80, afirmou-se como um polo de desenvolvimento económico. A China fez uma viragem política e económica sob a liderança de Deng Xiaoping, adotando o modelo um sistema, dois países. Apesar do desenvolvimento económico, inúmeras regiões permanecem sob forte instabilidade política, económica e social. É o caso da África subsaariana, da América Latina, do Médio Oriente e dos Balcãs, onde os conflitos nacionalistas, étnicos e religiosos são responsáveis pela instabilidade. Quando se fala de mundo contemporâneo, somos levados a conhecer o que é do nosso tempo, do tempo atual. Quanto mais perto nos encontramos dos acontecimentos, mais difícil é selecionar, conhecer as transformações que têm efeitos mais profundos. No nosso mundo contemporâneo, o tempo e o ritmo das mudanças têm sido muito acelerado. Sobretudo a partir das últimas décadas do século XX, que, apesar de próximo, já é passado. E o início do século XXI já é passado? Já é histórico? A cronologia dos acontecimentos e das transformações é verdadeiramente avassaladora, devido à própria natureza das mudanças que acompanharam estes últimos tempos.
As comunicações e os meios de informação transformaram o mundo contemporâneo na tão falada aldeia global. E por isso, conhecemos hoje mais e mais rapidamente do que em qualquer outra época da história. Qual o ponto de partida? Quais os acontecimentos que podemos escolher como marco para as transformações do mundo atual? O fim da Guerra Fria e a queda do Muro de Berlim? O 11 de setembro de 2001? A persistência de profundas desigualdades no mundo da abundância do consumo? As inovações tecnológicas? Os progressos na ciência? Os desequilíbrios ambientais? Que outras transformações marcaram o mundo contemporâneo? Cada um fará a sua própria escolha. Qual será a tua? A reta final do século XX é marcada pelo colapso do Bloco Soviético, ao qual está associado a figura que nós estamos a ver, Mikhail Gorbachev. Em março de 1985, Mikhail Gorbachev foi eleito secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, assumindo assim o poder. Mikhail Gorbachev estava disposto a enfrentar os problemas que afetavam a União Soviética, entre os quais a estagnação da economia. A pesada máquina política e burocrática, viciada e corrompida, o desgaste provocado pela invasão e ocupação do Afeganistão, as elevadas despesas militares da Guerra Fria, o impacto do desastre nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, em 1986. Estes problemas evidenciavam as fragilidades da União Soviética e a necessidade de transformação a que Mikhail Gorbachev respondeu com um conjunto de reformas políticas e económicas destinadas a reestruturar e a liberalizar a economia da União Soviética, conhecidas como Perestroika. A reestruturação ou perestroika traduziu-se em diversas iniciativas de modernização. A promoção da autonomia na gestão das empresas estatais, a legalização do setor privado, o arrendamento de terras aos camponeses e a abertura comercial ao Ocidente. Estas iniciativas de reestruturação económica foram acompanhadas por uma política de transparência, a Glasnost, que englobou diversas medidas de democratização, nomeadamente a libertação dos dissidentes políticos, a reabilitação das vítimas do stalinismo, o abrandamento da censura e a abertura da vida cultural e intelectual, a liberdade de expressão, com possibilidade de discussão de assuntos ideológicos e políticos em público e nos órgãos de comunicação social, a democratização do Partido Comunista e a abertura ao multipartidarismo e ao voto secreto, com a revisão constitucional que foi realizada em 1988. A nível externo, Gorbachev aproximou a União Soviética quer da Europa, quer dos Estados Unidos. A necessidade de diminuir os gastos militares e uma nova atitude diplomática na ONU e face à comunidade internacional levaram Gorbachev a empenhar-se no desarmamento e na defesa dos direitos humanos. A aproximação aos Estados Unidos concretizou-se em 8 de dezembro de 1987 com o Tratado Americano-Soviético de Desmantelamento de Mísseis. De seguida, apresentamos um pequeno vídeo da autoria da NATO History, que é bem revelador do dia e do momento em que foi assinado este tratado. Welcome to the White House. This ceremony and the treaty we're signing today are both excellent examples of the rewards of patience.
It was over 6 years ago, November 18th, 1981, that I first proposed what would come to be called the zero option. It was a simple proposal, one might say disarmingly simple. For the first time in history, the language of arms control was replaced by arms reduction. In this case, the complete elimination of an entire class of US and Soviet nuclear missiles. But the importance of this treaty transcends numbers. We have listened to the wisdom in an old Russian maxim, and I'm sure you're familiar with it. Mr. General Secretary, though my pronunciation may give you difficulty, the maxim is doviai no proviai, trust but verify. Но значение этого... На каждой встрече вы это повторяете. You repeat that at every meeting. Outro tratado assinado entre a União Soviética e os Estados Unidos data de julho de 1991, o Tratado de Moscovo, também ele ligado à redução de armamento nuclear. Era claro e evidente o desejo de pôr fim à Guerra Fria. Nos países satélites da União Soviética, as ditas democracias populares, a perestroika e a glasnost desencadearam a contestação ao domínio soviético. O pluralismo, legalizado em 1990, levou a subida ao poder de líderes não comunistas, como Lech Walesa na Polónia e Václav Havel na Checoslováquia. Lech Walesa foi líder de uma organização sindical independente do Partido Comunista Polaco. Em 1983, recebeu o Prémio Nobel da Paz e em 1990 tornou-se presidente da Polónia. Já na Checoslováquia, Václav Havel foi um dos líderes da Revolução de Veludo, que ocorreu em 1989. Foi presidente da Checoslováquia desde 1989 até à sua separação e foi eleito presidente da República Checa em 1993. No caso da RDA, a queda do Muro de Berlim, a 9 de novembro de 1989, significou o fim da Cortina de Ferro. Vejamos agora um excerto de um programa noticioso de uma televisão norte-americana. From ABC, this is World News Tonight with Peter Jennings. Reporting tonight from Berlin. From the Berlin Wall specifically, take a look at them. They've been there since last night. They are here in the thousands. They are here in the tens of thousands. Occasionally they shout, Die Mauer muss weg, the wall must go. Thousands and thousands of West Germans come to make the point that the wall has suddenly become irrelevant. Something, as you can see, almost to party on. How do you measure such an astonishing moment in history? The East German government said tonight they were going to make more openings in the wall, at least a dozen more. Put bulldozers right through the wall so that more people could cross to the west. The East German communist leadership tonight said there'd be a new election law guaranteeing secret elections which the rest of the world could monitor. And only 24 hours after East Germans were told they could go anywhere, anytime, the Soviet Union said that was a sensible move. Thousands of East Germans came across the border today, perhaps more than 100,000, so many that border police lost count. And at every border crossing, thousands of West Germans there to say welcome. Some of the really good news today was for the East German government. While thousands and thousands came to look, even gape at this showcase of capitalism, the vast majority said they would be going back. The simple act of giving people the freedom to travel may have convinced East Germans they need not take flight whenever the door opens just a fraction. It has been an astonishing day.
Hour after hour, all through today, thousands and thousands of West Germans have come to the wall to see for themselves, to climb up on this hideous structure, to finally look down at what has been no man's land for so long. Finally, after all these years, to say in person what they think of the East German border guards. Or try to make friends. Suddenly a flashback to what it was like for so long. A young man in the East makes a dash for the wall. They catch him and take him away. Presumably he should have used a legal border crossing. Only a couple of years ago, he might have been shot. Not today. Today it was possible to have a dialogue. Your government seems to be changing every day. Where do you think it's going? That's the government's problem, he says, not mine. Such an astonishing moment in history. Now, what's it feel like to be standing on top of the wall? It's incredible for me. It's I can't describe really my feelings. It's something unreal for me. If there is someone who sleeps for 8 weeks and you told him what happened here, he thinks you're crazy. It's unthinkable. Unthinkable. Tonight at the border crossings, including Checkpoint Charlie, which is normally a crossing for non-Germans only, there was still a block-long gauntlet of goodwill. Here, as everywhere else, it is one breathtaking moment after another. The new arrivals in their tiny, smoke-belching cars were greeted like athletes, patted on the back and cheered forward, sometimes pushed forward. Many of the East Germans were stunned by it all. I'd been waiting 28 years for this, he told us. Will you come permanently, we asked. How long will you stay? I haven't much money, he said, but I'll stay till I run out of gas. A queda do Muro de Berlim deu origem também ao processo de reunificação da Alemanha, proclamada a 3 de outubro de 1990. Terminava um dos principais focos de conflito da Guerra Fria. A retirada do exército soviético dos países da Europa de Leste culminou com a dissolução do Pacto de Varsóvia, em 1 de julho de 1991. A nível interno, a política de liberalização levada a cabo por Mikhail Gorbachev fez despertar na União Soviética a contestação e o nacionalismo. O movimento de separação face à União Soviética iniciou-se na Estónia em 1988 e alargou-se à Letónia e à Lituânia em 1990. As tensões desencadeadas levaram a que o processo de desagregação interna da União Soviética fosse iminente. Por outro lado, Gorbachev viu a contestação aumentar, quer por parte dos setores comunistas mais conservadores, quer por aqueles que desejavam que as reformas liberalizantes fossem mais longe. Entretanto, Boris Yeltsin, recém-eleito presidente da República da Rússia, em abril de 1991, tornou-se um dos mais acérrimos opositores de Gorbachev. 13 das 15 repúblicas da antiga União Soviética tornaram-se independentes e a 8 de dezembro de 1991 constituiu-se a Comunidade dos Estados Independentes. De entre eles, salientamos a Rússia, a Bielorrússia, a Ucrânia, a Arménia, a Moldávia, entre outros. Mikhail Gorbachev, isolado, não conseguiu impedir o desmoronamento da União Soviética, que já não existia efetivamente, nem a queda dos seus símbolos. Basta aqui recordar que o KGB foi invadido pela multidão, as estátuas de Marx, de Lenin e de Stalin eram derrubadas e a bandeira vermelha, com a foice e o martelo, foi substituída pela bandeira tricolor branca, azul e vermelha. Recordemos alguns desses momentos quentes
vividos na antiga União Soviética. Good evening. The stunning overthrow of Mikhail Gorbachev by communist hardliners dominates the news this Monday. Gorbachev was reported under house arrest as Soviet tanks took up positions throughout Moscow. That was how Robert McNeil described the shocking developments of August 19, 1991 on the McNeil Air News Hour, a coup that would backfire and lead to the end of the Soviet Union. There were scenes of desperation in Moscow. A report from Robert Moore of Independent Television News showed the chaos on the ground. The Red Army tanks had rolled into the heart of the city, and not even heroic gestures could stop them. Workers and shoppers quickly surrounded the security forces. The man who has taken over is Vice President Gennady Yevnayev, whose reputation as a hardliner is matched only by his image as a grey man who would serve loyally. Then came a description of what would become the most iconic image of the day. Early in the day, Russian President Boris Yeltsin called on the Soviet people to challenge the coup leaders. The one-time Gorbachev rival made the appeal on top of a tank near the Russian Parliament building. Perante os acontecimentos, era claro e evidente que não havia condições para Gorbachev continuar na vida política. E assim, a 25 de dezembro de 1991, demite-se do cargo de presidente da União Soviética. A imagem que estamos a ver é um cartoon datado de 1991 e que representa o golpe perpetrado a Gorbachev. As reformas de Gorbachev provocaram reações e ataques cerrados de vários setores, sobretudo por parte dos mais conservadores do regime da União Soviética, nomeadamente do exército, procurando manter o estado de coisas e procurando isolar Gorbachev. No entanto, o bipolarismo e a Guerra Fria terminavam oficialmente, com a dissolução do Pacto de Varsóvia, com a extinção do Comecon e a desagregação da União Soviética. Mas a queda do Muro de Berlim constituiu-se como um dos acontecimentos mais simbólicos desse período histórico. As reformas económicas implementadas no âmbito da perestroika a partir de 1985 visavam a transição para a economia de mercado. A tentativa de liberalização da economia, consolidada na década de 90, foi afinal um fracasso. Na União Soviética, o apoio do Estado às empresas cessou e a falta de matérias-primas provocou falências e desemprego. A liberalização dos preços causou forte inflação, sem o correspondente aumento dos salários. Em alguns setores, os salários deixaram de ser pagos, obrigando à troca direta. A erosão do poder de compra levou à generalização da miséria. A legalização da propriedade privada foi insuficiente para criar o sistema capitalista e o mercado livre. O crescimento do PIB foi negativo durante a década de 90. Os investimentos e as exportações diminuíram na ordem dos 45% e 22%, respectivamente. O rublo desvalorizou-se. No início de 1998, com 6 rublos compravam $1. No final desse mesmo ano, eram necessários 21 rublos. A corrupção e o crescimento das máfias acentuaram as dificuldades económicas e as desigualdades sociais. O controlo da riqueza ficou na posse de uma minoria, antigos gestores estatais e altos funcionários do partido. Ao olharmos para as ex-repúblicas soviéticas e as antigas democracias populares, os problemas de transição para o capitalismo também se fizeram sentir,
em consequência do fim do Comecon e dos apoios da União Soviética. A recessão, o aumento da inflação entre 80% e 90% e os racionamentos generalizaram a pobreza. No entanto, as consequências não foram iguais em todos os Estados. Com a reunificação da Alemanha, a ex-RDA recebeu apoios financeiros da Alemanha Ocidental. No caso da Polónia, da Hungria e da República Checa, o turismo cresceu e o investimento privado aumentou, em consequência da estabilidade política, minorando assim os efeitos da transição para a economia de mercado. Caro telebombástico ouvinte, chegamos ao fim de mais uma emissão da Telebomba. Hoje com muita emoção, com muita tensão, com muita desavença política na Europa de Leste. Mas a Guerra Fria chegou ao fim, pelo menos a parte 1. Bom, deixemos-nos de coisas. Foi um gosto, senhor teleouvinte. Mas antes de terminar, gostaríamos de informá-lo que na nossa próxima emissão daremos início ao subtema Os Polos de Desenvolvimento Económico e falaremos em concreto da hegemonia dos Estados Unidos. Até lá, uma excelente quarentena! Ou melhor, uma excelente quarentena! E já sabe, associe-se a este movimento, #EuAprendiComABumba! E já sabe também, siga-nos na página do YouTuber da Telebomba. Telebomba no ar. Bombemos juntos!